Maratona de Escrita KDP. Você ficou sabendo disso? Esse ano nós tivemos a primeira edição desse programa, realizado pela Amazon, para quem já publica ou quer começar a publicar e-books pela Amazon KDP. Mas pela minha experiência de ter participado desse programa, tão bom, tão imersivo e tão funcional, eu diria que serve para qualquer escritor. Porque essa maratona acabou se resumindo em um curso completo, com todas as etapas que todo escritor precisa percorrer. E até mesmo marketing. E o melhor de tudo, totalmente gratuito. Então se você perdeu essa, ou passou batido e não deu importância, fica aí que eu vou te contar muito mais sobre como foi isso pra mim, como isso também poderia funcionar muito bem pra você. Eu sou a Liz Rodrigues e esse é o canal Escritor Empreendedor. Bom, as inscrições começaram no dia 16 de dezembro de 2025 e foram até o dia 4 de janeiro de 2026. Isso para quem queria pegar o conteúdo desde o início, porque você podia se inscrever até depois dessa data, só que aí você receberia só a partir da data que você se inscreveu. Assim, todos os inscritos começaram a receber um conteúdo por dia, do dia 5 de janeiro ao dia 5 de fevereiro, totalizando 30 dias seguidos para escrever um livro completo. Foi de fato como receber uma mentoria completa para criar, desenvolver, escrever, editar, corrigir, publicar um livro completo do zero. E nós teríamos até o dia 7 de fevereiro para estar publicando como e-book na Amazon KDP, caso você quisesse ganhar o selo e mais alguma coisa que eles prometeram, que eu não sei o que é, porque eu não consegui publicar até o dia 7. Poderia, mas não consegui porque eu queria ter revisado no tempo que era para ser revisado e eu não consegui. Isso não era obrigatório para poder estar participando do programa. Quem não quisesse ou não conseguisse publicar até o dia 7, seria também totalmente possível guardar a sua obra, guardar o seu manuscrito e depois escolher fazer com ele o que você achasse melhor, ou publicasse de qualquer outra forma que você quisesse. Sendo muito sincera, quando eu me inscrevi, eu não achei que eu fosse completar um livro em 30 dias. E eu também definitivamente não esperava que fosse ser tão bom e tão completo assim. Até porque durante todo o período de inscrição, que foi desde dezembro a janeiro, eu só vi um anúncio. E foi em janeiro que eu vi esse anúncio, no início de janeiro. Teve muito pouco anúncio, muito pouca divulgação. Então, quando eu vi, o meu primeiro intuito foi para absorver o máximo de utilidade que eu pudesse desses conteúdos. E, é claro, também esperava aprimorar minha escrita com isso. Mas, como eu disse, eu não esperava que eu fosse concluir uma história como eu concluí em 30 dias. Porque a minha média normal é entre 6 meses a 1 ano. Esse sempre foi o meu time para escrever, para criar histórias, para corrigi-las e tudo mais. Até porque a minha principal renda não vem da escrita. Não vem da venda de livros. Ainda, por enquanto, eu ainda não estou nessa. Eu preciso dedicar muito mais tempo ao meu trabalho principal, que é como ilustradora e designer, que muitas vezes precisam se sobrepor aos meus momentos de escrita. Inclusive por isso também que muitas vezes eu não consigo manter uma constância de vídeos produzidos aqui no canal, por mais que eu tenha muito conteúdo ainda para passar para vocês, em alguma parte falta concluir alguma coisa. Espero mudar isso aqui no canal e com os livros também. Estou me esforçando muito para isso. Do dia 1º da maratona, do dia que começou a maratona, até o 21º dia, eu consegui concluir a história completa, com o passo a passo que era enviado a cada dia e com as metas de palavras que deveriam ser escritas, que também não era grande. Eles tinham uma meta ali de umas 500 palavras por dia que você poderia tirar, mas isso é basicamente uma página. Então, muitas vezes, tirando 2, 3 horas do seu dia, você consegue fazer muito mais do que uma página. Às vezes eu conseguia fazer um capítulo inteiro, só num dia. Então, foi a partir do 21º dia que eu comecei a vacilar, porque começou a vir a etapa da revisão, das leituras beta, das leituras críticas. Então, foi justamente nessa etapa que eu não consegui mais manter aquele ritmo de fazer isso por dia, a cada dia, né? Foi acumulando, porque eu ainda tô na revisão, tô passando primeiro a minha revisão grossa, a minha primeira revisão grossa da história toda, tô no capítulo 6 agora, e eu totalizei 12 capítulos, então tô na metade, né? E não consegui leitores beta ainda, justamente porque eu não consegui terminar essa revisão. A revisão pra mim foi mais lenta do que a própria escrita.
E se por acaso você que se inscreveu na maratona, você participou também e está nesse mesmo impacto que eu, vou deixar linkado na descrição do vídeo a comunidade de betas que eu encontrei. Vou deixar o link do site. Lembrando que betas não é um serviço profissional, tá? É a primeira leitura do público-alvo. Então você está disponibilizando para um público que é interessado no seu nicho. Caso a visão profissional, você tem que procurar um leitor crítico para contratar os serviços à parte. Lembrando que é dever do autor, tá? Proteger o seu manuscrito da forma que achar melhor. Um contrato para o leitor beta assinar ou qualquer outra coisa de que a sua história vai ser mantida protegida e em sigilo para não ser divulgada nem espalhada por aí de forma inapropriada. De uma visão geral sobre a maratona, o que ficou muito nítido para mim é que a Amazon está oferecendo simplesmente uma qualificação para os seus autores, ou para os autores que ela quer pescar, que ela quer que façam parte do seu mercado. Então, ela criou um programa gratuito para qualificar esses autores a produzirem justamente o que os atuais consumidores desse mercado estão buscando dentro da Amazon, que são histórias mais curtas, enxutas, de qualidade verificada. Eles tinham uma meta, eles te incentivam a escrever dentro dessa meta, mas você pode passar um pouco dela, não tem problema nenhum nisso. O negócio é você não se estender demais sem necessidade. Mas outra coisa que eu também quero que vocês entendam é que essas não foram ferramentas para fazer o autor dar um salto direto para o lucro que ele deseja ter. Como eu já disse antes em outros vídeos sobre a Amazon, sobre as vendas de e-book na Amazon, mas não deixa de ser importante, não deixa de ser valioso, por conta de que essa maratona com certeza te capacita a construir os 3 pilares fundamentais para qualquer um que deseja ter o retorno financeiro desejado com a venda de livros, com a distribuição dos seus exemplares. E que pilares são esses? Um produto de qualidade, um público qualificado e estratégias de marketing. Deixando bem claro também que a parte do marketing precisa ter uma maratona em si, só para ele. Porque o máximo que eles fazem é te dar todas as dicas do que fazer, né? Mas aí o processo de como fazer, como se organizar para cada dia e a meta de tempo para você concretizar todo o marketing da sua história e continuá-la é um programa que deve ser à parte, na minha opinião, porque tem muito mais coisa a ser dita sobre marketing. Ter um programa à parte só sobre o marketing seria muito interessante, mas não descartando que o que eles mandam pra gente, cada conteúdo foi super útil. Como foi recomendado também, eu separei essa agenda, né? No caso, você pode separar um caderno, um livro, o que for, só para as ideias do livro. Então, isso aqui, gente, eu estou usando desde a construção de cada detalhe da história antes de começar a escrita. Então, aqui veio basicamente tudo da minha história, de toda a minha programação. Isso aqui foi tudo a escaleta. Isso aqui foi a descrição de cada capítulo, o resumo de cada capítulo, o que eu deveria construir e o que eu deveria preservar em cada um. Aqui foram as fichas técnicas dos personagens. Todos os personagens precisam ter, não só o protagonista, não só os protagonistas, se tiver mais de um. No caso, são todos os personagens principais que aparecem nessa história. Eles precisam ter. Então, eu fiz de todos. Eu fiz até os arcos amorosos e os arcos de crescimento, ou seja, tudo que é fundamental ter na sua história, que você não pode passar batido, que você tem que ter registrado. E, por último, vou mostrar para vocês como ficou a visão pronta que eu queria ter desse livro, que eu não resisti em fazer para mim poder ver, para mim poder ter. Claro que o livro ainda não está ali pronto, mas a visão que eu queria ter dessa obra ficou concretizada para mim. Esse foi o livro que eu escrevi durante a maratona. Essa daqui é a ideia de como ele vai ficar. Claro que não é ele que está aqui ainda, até porque eu não terminei de revisar, até porque eu não terminei de formatar direitinho. Então eu só coloquei um livro aqui dentro que tem exatamente as medidas que eu quero para o meu livro e também tem a quantidade de páginas equivalente ao que o meu livro vai ter.
Não é um livro longo demais, no caso, eu geralmente faço livros na faixa de 500 páginas. Esse aqui não foi, mas ao mesmo tempo me satisfez muito e eu não senti que faltou absolutamente nada na história para ela se tornar perfeita para mim. Então agora só falta mesmo a visão técnica, a visão dos betas, para eu poder dizer que o livro está concluído em si e só então poder passar para a parte do marketing, que eu nem cheguei lá ainda. Eu não vou poder passar aqui todo o conteúdo, tintim por tintim, do que a gente recebeu, porque nos e-mails vieram esse aviso dizendo que não podia ser divulgado assim abertamente, mas eu posso passar para vocês tudo o que eu absorvi nos 30 dias. Então eu vou tentar produzir um vídeo para cada conteúdo a partir da minha visão, a partir do que eu absorvi e o que eu posso dar de dicas. Não deixa de se inscrever no canal, curte, compartilha, clica no sininho para não perder as novidades, que eu vou tentar manter mais constância aqui também, ainda mais porque são muitos conteúdos que eu preciso passar para vocês e eu não vou deixar de fazer isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!